Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso completo de raciocínio lógico. Na aula de hoje, trataremos das proposições lógicas. Mas antes, enquanto roda a vinheta, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Na aula anterior, estudamos sobre lógica formal. Aprendemos que ela se divide em lógica proposicional e lógica de predicado. Caso você não tenha assistido a aula anterior, sugiro que o faça. A maior parte do nosso curso vai tratar da lógica proposicional. O tema da aula de hoje aparece nos editais geralmente como lógica proposicional, lógica das proposições ou ainda lógica sentencial. Para começar o assunto lógica proposicional, o primeiro conceito a ser apresentado será o de proposição, também chamada de sentença ou enunciado. Mas o que vem a ser uma proposição? Chama-se proposição toda oração declarativa com sentido lógico completo, que admite um dos dois valores lógicos, verdadeiro ou falso, mas não ambos. Observe os exemplos a seguir. Primeiro exemplo: Palmas é capital do estado do Tocantins. Daí eu pergunto, esse enunciado é uma proposição? Para que seja uma proposição, precisa atender os seguintes requisitos, como nós vimos no conceito. Eu pergunto, é uma oração declarativa? Sim, ela é uma oração declarativa, pois está declarando, Palmas é a capital do estado do Tocantins. Segundo requisito, ela possui sentido lógico completo? Sim, esta oração possui o sentido lógico completo. E o terceiro requisito, esta oração admite um valor lógico, ou seja, ela admite verdadeiro ou falso, mas não ambos? Sim, esta oração pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Então, neste caso, nós temos um exemplo de uma proposição. Exemplo B, 10 é igual a 5 mais 5. Também é um exemplo de uma proposição, pois é declarativa, tem sentido lógico completo e admite um dos dois valores, verdadeiro ou falso. Exemplo C, o gato late. Também é uma proposição, pois é uma oração declarativa, possui sentido lógico completo e admite um dos dois valores lógico, verdadeiro ou falso. Resumindo, toda proposição deve ser uma sentença declarativa, admitir somente um dos dois valores lógicos, verdadeiro ou falso, mas não ambos, ser uma oração, ou seja, deve possuir sujeito e predicado. E aqui você deve estar atento que, por ser uma oração, deve possuir o quê? Verbo. E ser uma oração, possui sentido lógico completo. Agora, muita atenção para esta parte. Não são consideradas proposições. Primeiro exemplo, as frases nominais, ou seja, as frases construídas sem verbos. Exemplo, antes tarde que nunca. Um outro exemplo que não são consideradas proposições, orações sem sentido lógico completo. Exemplo, carro veloz. Observe que não tem sentido completo. Teria sentido completo exemplos como o carro é veloz, o carro era muito veloz, mas do jeito que está expresso aqui, não possui sentido lógico completo. Mais exemplo de enunciados que não são considerados proposições. As orações exclamativas, interrogativas e as imperativas. Veja os exemplos. Que belo dia! Então temos neste exemplo uma oração exclamativa, portanto, não é uma proposição. Segundo exemplo, como é o seu nome? Temos, neste exemplo, uma oração interrogativa, portanto, não é considerada proposição. E por último, temos a oração abra a porta. Exemplo de uma oração imperativa, portanto, não é considerada uma proposição. Agora, muita atenção. Cuidado com expressões do tipo a frase dentro destas aspas é falsa. Por quê, professor? Pelo seguinte motivo. Expressões desse tipo é igual ao famoso shampoo Denorex. Parece, mas não é. Sentenças desse tipo possuem quase,
Observe que eu disse quase todas as características de uma proposição. Lembrando as características: é uma sentença declarativa, possui sentido lógico completo, possui sujeito e predicado e possui verbo. Até o momento, o enunciado atendeu todos esses requisitos. Aí você pode estar me perguntando: então, professor, ela é uma proposição? Muita calma nessa hora. Ainda falta um requisito, ou seja, ainda falta passar em mais um teste. Será que o enunciado admite um dos dois valores lógicos? Será que a referida expressão poderá ser classificada como verdadeira ou falsa, mas não ambas? Pois bem, vamos tentar classificá-la em apenas um dos valores possíveis. Se considerarmos a frase verdadeira, teremos uma contradição, pois será verdade que a frase é falsa. Logo, a frase é falsa. Do mesmo modo, se considerarmos a frase falsa, teremos novamente uma contradição, pois será falso que a frase dentro daquelas aspas é falsa, portanto, a frase é verdadeira. Desse modo, estamos diante de um paradoxo, e não podemos classificá-lo em apenas um dos dois valores lógicos possíveis, verdadeiro ou falso, mas não ambos. O que concluímos com isso? Que a sentença não é uma proposição, pois não pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Sentenças abertas são expressões que não podemos identificar o sujeito, tornando impossível classificá-las como verdadeiras ou falsas. Ou seja, são expressões que, por apresentarem uma incógnita, ou seja, uma letra, um pronome indefinido ou qualquer outro termo capaz de deixar a frase indeterminada, torna impossível a determinação do sujeito e, consequentemente, a identificação da expressão como verdadeira ou falsa. Vejamos alguns exemplos de sentenças abertas ou indeterminações. Exemplos. Primeiro, aquele atleta é espetacular. Observe o termo aquele. O termo aquele indetermina o sujeito. Portanto, estamos diante de uma sentença aberta. As sentenças abertas não são proposições. Exemplo 2. Alguém mexeu na minha bolsa. Quem mexeu na minha bolsa? Novamente, nós temos um exemplo de indeterminação, pois não sabemos quem mexeu na bolsa, não sabemos quem é o sujeito. Ou seja, estamos diante de uma sentença aberta, portanto, não é proposição. E por último, temos x mais 2 igual a 5. Novamente, estamos diante de uma sentença aberta e, portanto, não tem como avaliarmos como verdadeira ou falsa. Daí o aluno pode estar se perguntando: professor, e se o x for 3? Se o x fosse 3, 3 mais 2 igual a 5. A sentença seria verdadeira, o enunciado seria verdadeiro. Mas não podemos garantir que o x vale 3, pois o x poderia ser outro número. E se o x fosse 4? Se o x fosse igual a 4, 4 mais 2 igual a 6, e não 5. O enunciado seria falso. Como não podemos determinar se o enunciado é verdadeiro ou se é falso, estamos diante de uma sentença aberta, ou seja, não é proposição. Agora, muito cuidado. As sentenças abertas podem tornar-se proposições por meio da inserção de quantificadores lógicos. Já vi muitos alunos errarem questão por pensarem da seguinte forma: se a expressão possui uma letra, uma incógnita, é uma sentença aberta, não é proposição. Muita calma nessa hora, pois existem expressões que, mesmo aparecendo letras, mesmo aparecendo variáveis, ainda assim são proposições. Vejamos. Os quantificadores lógicos transformam uma sentença aberta em uma proposição. São eles: todo, algum e nenhum.
Não se preocupe, pois teremos um capítulo onde trataremos de forma detalhada sobre lógica de argumentação e quantificadores. Então, repetindo, os quantificadores lógicos transformam uma sentença aberta em proposição, e são eles: todo, algum e nenhum. Atenção para termos que são sinônimos, ou seja, este símbolo pode ser para todo, qualquer que seja, ou todo. Já este outro símbolo significa existe, existe um, existe pelo menos um, ou algum. Este último símbolo significa não existe, nenhum. Agora, veja o exemplo abaixo. X mais 2 igual a 5. Como já havíamos explicado, temos aqui uma sentença aberta, portanto, não é proposição. Agora vejamos após inserirmos um quantificador. Após a inserção do quantificador, ela torna-se uma proposição. Vejamos, proposição que existe um x, tal que x mais 2 igual a 5. Neste caso, o enunciado está afirmando que existe um x em que x mais 2 é igual a 5. E realmente existe um valor que somado com 2 é igual a 5. Vejamos. Portanto, se x for 3, 3 mais 2 é igual a 5. A sentença é verdadeira. O enunciado é verdadeiro. Professor, mas eu não sei se o x vale 3. Exatamente, nós não sabemos se ele vale 3. Nós não sabemos se o valor de x corresponde a 3. Mas o que o enunciado está dizendo é que existe um x que somado com 2 é igual a 5. E realmente existe um valor que somado com 2 é igual a 5. E esse valor é o 3. Aí você pode se perguntar: professor, isso cai em provas de concurso? Posso afirmar com toda certeza que cai. Tanto que iremos resolver algumas questões de concurso. Vejamos. Primeira questão do CESP, UNB, Banco do Brasil, prova de escriturário 2007. Considerando as informações contidas no texto acima, julgue o item subsequente. E aqui vai uma dica. As provas do CESP costumam trazer enunciados imensos que na maioria das vezes o aluno não precisa ler os enunciados. Precisa estar atento apenas ao que a questão está perguntando, como neste exemplo. Considerando as informações contidas no texto acima, julgue o item subsequente. Ou seja, vamos julgar este item. Vejamos. Na lista de frases apresentada a seguir, há exatamente 3 proposições. Aconselho o aluno a estar atento para esta expressão. Há exatamente 3 proposições. A banca está dizendo que existe exatamente 3 proposições. Vamos analisar. Primeiro enunciado. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Agora ficou fácil, nós já havíamos explicado. Neste caso, nós estamos diante de um paradoxo. Segundo enunciado. A expressão x mais y é positiva. Também ficou bastante fácil. Estamos diante de uma sentença aberta. Vejamos o enunciado. Raiz quadrada de 4 mais 3 é igual a 7. O aluno pode, na hora da prova, tentar calcular a raiz. Não precisa nada disso, pois ele não está perguntando se a proposição é verdadeira ou se ela é falsa. Para essa questão, ele deseja saber, a banca deseja saber, se a expressão, se o enunciado é uma proposição. E neste caso, é uma proposição. Próximo. Pelé marcou 10 gols pela seleção brasileira. Neste exemplo, o aluno não precisa estar preocupado com a quantidade de gols que Pelé marcou pela seleção brasileira. Não importa que a quantidade, pois o enunciado poderá ser verdadeiro ou falso, mas não ambos. Se ele poderá ser verdadeiro ou falso, mas não ambos, então é um exemplo, estamos diante de uma proposição. E por último, temos a expressão: o que é isto?
Conforme havíamos explicado, os enunciados ou as orações interrogativas não são proposições, ou seja, da relação de enunciados apresentadas, somente 2 enunciados são proposições. Mas observe que a questão estava dizendo que existia ou que há exatamente 3 proposições. Não existe 3 proposições, existem 2 proposições. Portanto, gabarito errado. Próxima questão. Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Observe que ele está dizendo, está afirmando que apenas A e D são proposições. Vejamos a alternativa A. 12 é menor que 6. Estamos diante de uma proposição, embora seja falsa, porque 12 é maior que 6. No entanto, é uma proposição. Para qual time você torce? Estamos diante de uma oração interrogativa, portanto, não é uma proposição. X mais 3 maior que 10. Estamos diante de uma sentença aberta. Sentenças abertas não podem ser classificadas como verdadeira ou falsa, mas não ambas. Portanto, sentenças abertas não são proposições. Agora, atenção para a letra D. Existe vida após a morte? O aluno pode estar se perguntando: eu não sei se existe vida após a morte. E nem precisa saber. O que você precisa saber é se a expressão, seu enunciado, poderá ser classificado como verdadeiro ou falso, mas não ambos. E neste caso, o enunciado ou será verdadeiro ou será falso. Não tem como ser os dois. Ou existe vida após a morte, ou não existe vida após a morte. Neste caso, estamos diante de uma proposição. Portanto, o gabarito está certo. Vamos para mais uma questão. Assinale a alternativa que não apresenta uma proposição. Atenção, que não apresenta uma proposição. Da relação de enunciados abaixo, ele quer saber a alternativa que não apresenta uma proposição. Alternativa A. Jorge Amado nasceu em Itabuna. É uma proposição, embora eu não preciso saber se ele nasceu ou não em Itabuna. Alternativa B. Antônio é produtor de cacau. Também é uma proposição, pois tem sentido completo, é uma oração declarativa e pode ser verdadeira ou falsa. Alternativa C. Jorge Amado não foi um grande escritor baiano. Também é uma proposição. Alternativa D. Queimem os livros. Observe, estamos diante de uma oração imperativa que expressa uma ordem. As orações imperativas não são proposições. Portanto, a alternativa que não apresenta uma proposição é a alternativa D. Última questão. Esta questão é bastante interessante. Vejamos o enunciado. Joana é cabeleireira, ela corta o cabelo somente das mulheres que não cortam seus próprios cabelos. No entanto, se Joana corta seu próprio cabelo, ela passará a fazer parte do grupo de mulheres que não cortam seu próprio cabelo. A situação apresentada é considerada uma conjunção, uma tautologia, uma disjunção, um paradoxo ou um conectivo. O aluno que não tem conhecimento sobre proposições fica sem saber o que fazer diante de uma questão como esta. No entanto, essa questão é extremamente fácil. Questão fácil para os alunos que conhecem o conteúdo. Alunos experientes, os chamados alunos passados na casca do alho. Ou seja, os alunos ninja resolvem esta questão em 1 segundo. Ou seja, a resposta da questão é um paradoxo.
Mas aí você pode estar se perguntando, não entendi nada, professor. Não se preocupe, iremos explicar. Vejamos as informações trazidas pelo enunciado. Primeira informação, Joana é cabeleireira. Segunda informação, ela corta o cabelo somente das mulheres que não cortam seus próprios cabelos. Terceira informação, no entanto, se Joana corta seu próprio cabelo, ela passará a fazer parte do grupo de mulheres que não cortam seu próprio cabelo. Observe essa terceira informação. O que a questão está dizendo é que se Joana corta seu próprio cabelo, ela passará a fazer parte do grupo de mulheres que não cortam seu próprio cabelo. Pois ela só corta cabelo de quem não corta seus próprios cabelos. Estamos diante de um paradoxo. E aqui vai mais uma informação. O que é um paradoxo? Um paradoxo é qualquer expressão verbal ou numérica que apresente uma contradição interna. A questão que nós acabamos de resolver é uma variação de um paradoxo muito famoso chamado paradoxo do barbeiro. O paradoxo do barbeiro é um quebra-cabeça derivado do paradoxo de Russell. Ou seja, o aluno que conhece os principais paradoxos resolveria aquela questão em 1 segundo e com isso ganharia tempo em relação aos seus concorrentes. Chegamos ao final de mais uma aula. Um abraço do professor Amarildo, fiquem com Deus e até a próxima aula.